Você está feliz aí? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. João, capítulo de número 5. Abra, por gentileza. Minha gratidão, pastor Jarmuth Jordão. Obrigado. O Senhor é um príncipe, o Senhor é um lorde. O Senhor é um mestre. É sempre bom estar perto do Senhor, dessa igreja linda que está no meu coração. Obrigado, pastor. Pastora Débora, ao pastor Joe, pastora Amanda. Deus abençoe a vida de vocês. A todos os pastores aqui reunidos, amigos, obreiros, que sempre nos recebem tão bem. Ao Tainã, menino bonito, né, irmãos? De coração, né? Deus abençoe, Tainã, a Karen, amigos que o Senhor me deu. Amigo que o Senhor me deu, obrigado por essa oportunidade linda de estarmos aqui. Disco Praise, sem palavras. Deus abençoe vocês. Uma honra estar com vocês aqui nessa noite. João, capítulo de número 5. Mas antes de nós lermos, diga para quem está do seu lado: você não consegue imitar. Mais forte, você não consegue imitar aquilo que você não conhece. Você me permite da gente ler um pouco mais do que o costume? Você permite da gente ler mais um pouquinho? Eu sei que você gosta muito de Bíblia, né? Então vamos ler mais um pouquinho. Eu quero ler do 1 até o 17. Uau, tá preparado? Eu preciso ler o texto todo para você entrar comigo nessa dimensão aqui. João capítulo 5 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque em hebraico chamado Betesda, o qual tem 5 pórticos, ou 5 alpendres, ou 5 espaços. E nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo há 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Jesus disse: levante-se, tome o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, e por isso os judeus disseram que tinha sido curado é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o leito. E ao que ele respondeu: o mesmo que me curou disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram: quem é o homem que disse isso a você? Pegue o seu leito e ande. E aquele que tinha sido curado não soube responder, porque você não imita aquilo que você não conhece. Porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Verso 14, mais tarde, Jesus encontrou ele no templo e disse: olhe, vejo que foi curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. E por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Já é uma mensagem, né? Eu gosto do início do texto porque ele diz que havia uma festa dos judeus. E você sabe que o calendário judaico, ele é repleto, ele é cheio de festas, grandes festas comemoradas. E algumas são até muito, muito comuns para a gente, como Páscoa, Pentecostes, festas que os judeus comemoram. E essas festas, ela tem um princípio, sabe, pastor? Um princípio muito simples. E qual é o princípio? Aquilo que não nos mata, a gente festeja. Ou seja, tudo aquilo que era levantado para destruir o povo, quando não destruía, virava festa. Por exemplo, festa da Páscoa. Uma festa que faz referência à saída do povo do Egito. Porque se o Egito não nos matou, festa. Festa do Pentecostes faz referência às primeiras colheitas, os primeiros frutos, as primícias. Porque se a fome não nos matou, festa. Festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, faz referência à travessia do povo pelo deserto. Porque se o deserto não nos matou, festa. Festa do Purim, fala do livro de Esther, quando Amã tentou exterminar todo o povo e não conseguiu, o povo sobreviveu. Se Amã não conseguiu, o povo sobreviveu, festa. Então tudo aquilo que não matava e não destruía, virava festa. E é por isso que todo judeu maior de idade, num raio de 25 quilômetros, ele tinha que migrar, ele tinha que ir para um ambiente da festa. Para quê? Para agradecer a Deus, para comemorar, por causa do livramento, por causa da provisão, por causa do que Deus fez. Então eles migravam para aquele ambiente para festejar. E Jesus fez isso. Jesus seguiu um protocolo. Jesus foi para o ambiente da festa, mas, olhe para cá, foi, mas não entrou. O texto mostra ele indo em direção a um outro caminho, a uma outra porta,
uma porta chamada Porta das Ovelhas. Pastor, que porta é essa? É uma porta onde passavam os animais que seriam sacrificados. Uma porta que dificilmente pessoas entrariam. E é para essa porta que Jesus está indo. E quando ele chega do outro lado dessa porta, não tem glamour, não tem gente arrumada, não tem festa. Pelo contrário, tem cego, coxo, paralítico, pessoas doentes. E aí fica a pergunta: pastor, por que Jesus vai para um ambiente onde está acontecendo uma festa, e ao invés de ele entrar na porta que sai na festa, ele entra na porta das ovelhas? Por que Jesus vai para um lugar onde está acontecendo uma comemoração, e ao invés de ele entrar na comemoração, ele entra nessa outra porta das ovelhas? Por que não entrou na porta formosa, a porta que era coberta por bronze, que brilhava no sol? Mas não, ele entra na porta das ovelhas. E a pergunta que não quer calar: pastor, por que ele faz isso? E a resposta é muito simples: é porque o nosso Deus não maquia as coisas. Jesus não passa tinta no defeito para parecer perfeito, é muito pelo contrário. É exatamente nessas portas que ele gosta de entrar. Porta que aparece nossas doenças, porta que aparece as nossas verdades, porta que aparece as nossas vulnerabilidades. Jesus não quer entrar nas nossas portas facebookianas ou instagramizadas, onde tudo parece que está bem, quando na verdade não está. É muito pelo contrário. Ele quer entrar na porta que aparece quem você é, porta que aparece as tuas vulnerabilidades, porta que aparece as tuas deficiências. É nessa porta que o meu Deus hoje vai entrar. Porta que psicólogo não entra, porta que psiquiatra não vai, porta que remédio antidepressivo não entra, porta que livro de autoajuda não consegue entrar. É nessa porta que ele confronta a tua vida para curar a tua alma. Eu vim pregar um Deus que entra onde ninguém entra e faz o que ninguém pode fazer. Será que tem alguém para reagir a essa palavra? Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Se tem um jovem com coragem hoje para abrir a porta para ele, se prepare. Entra com cura, entra com libertação, entra com salvação, entra com uma nova unção, entra com transformação. Hoje o meu Deus vai entrar em portas aqui nesse lugar. Eu preciso de alguém que reaja a essa palavra. Aonde estão os imitadores? Aonde estão aqueles que dão acesso? Aonde estão aqueles que estão dizendo: entra Jesus, a casa é tua? Uau, desculpa, eu fiquei empolgado. Peraí. É por isso que Jesus é carpinteiro, irmão. Sabe, pastor, transformar o carpinteiro numa coisa que ele não faz. Eu conheci Jesus quando eu tinha 20 anos de idade. Já adulto, só conhecia Jesus por filme de sessão da tarde. Eu lembro que uma vez eu estava vendo um filme que passa no Natal, aquele filme de 5 horas que passava, lembra? Jesus magro de olho azul, né? Aí eu estou vendo aquele filme lá, aí de repente Jesus aparece fazendo uma cadeira, fazendo uma mesa. Eu falei para minha mãe: por que ele está fazendo cadeira e mesa? Minha mãe falou: porque ele é carpinteiro. E eu falei assim: legal, mas só que depois eu descobri que carpinteiro não faz cadeira e mesa. Ele pode saber fazer, mas não é a função dele. O carpinteiro faz o quê? Ele faz a estrutura da casa. Quem faz cadeira, mesa é o marceneiro. Então o que o carpinteiro faz, pastor? Ele faz a estrutura da casa e o marceneiro decora a casa que o carpinteiro levantou. Porque meu Deus não é Deus de decoração, meu Deus é Deus de estrutura. Deus não quer te decorar para você parecer melhor, não quer te dar só uma bolsa bonita, um carro novo, um emprego legal, uma casa boa para alguém olhar para você e falar: tá tudo bem, ele venceu na vida. Não é assim que o nosso Deus trabalha. Ele não mexe por fora para você mudar por dentro, ele estrutura por dentro para você ser transformado do lado de fora. Casas estruturadas por Deus não caem com tempestades. Ministérios estruturados por Deus não param por causa de afrontas. Pessoas estruturadas por Deus não param porque foram rejeitadas, porque tudo aquilo que o céu estrutura na terra, a terra não consegue derrubar. Eu preciso de alguém para acreditar nessa palavra. Pelo menos 50 jovens para dar um salto dessa cadeira aí, porque aquilo que o céu sonhou a teu respeito, a terra não pode parar. Será que tem alguém para reagir a essa palavra? Os sonhos de Deus, os projetos de Deus para você, nada pode impedir o que Deus começou. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Uou. Irmão, olha para cá, eu gosto daquele paralítico de Marcos 2.
Marco, aquele que vem por cima do telhado, sabe? Eles são parecidos porque eles têm doenças incapacitantes. Eles não andam sozinhos, eles precisam de alguém. Só que a diferença deles, pastor Ildemar, é que um está no telhado e o outro está no tanque. O de Marcos 2, telhado. E o de João 5, tanque. O de Marcos 2, está por cima. E o de João 5, está por baixo. Pastor, por que um está no telhado e o outro está no tanque? É porque o do telhado tem amigos. Quando perguntaram para o de João 5 assim, quer ser curado? Ele falou, não tem ninguém que me ponha lá. E o de Marcos 2, 4 amigos. Olharam a deficiência, pegaram cada um na ponta da maca e resolveram levar ele aonde Jesus estava. Eles não têm nome, eles não têm endereço, eles não são conhecidos, mas eu coloquei o nome neles hoje, pastor. Qual o nome? Carregadores de maca. Gente que não tem nome, não tem muito seguidor no Instagram, não tem canal no YouTube. Gente que não é aplaudido, mas na hora que precisa levar alguém para o lugar certo, ele sabe exatamente para onde leva. Gente que não está preocupado em aparecer, não está preocupado com um tapinha no ombro, não está preocupado em ser promovido em lugar nenhum. Ele sabe o Deus que ele serve e ele sabe aonde leva pessoas. Eu acredito, meu amigo Tainan, que Deus vai levantar na Devec Curitiba uma geração de carregadores de marca. Gente que não está preocupado em bombar, que não está preocupado em virar, mas está preocupado em dizer, eu vou te levar no lugar aonde a tua vida nunca mais será. Tem alguém para reagir a essa palavra? Só os carregadores de maca aqui. Uma geração que sabe levar pessoas para Jesus. Eu preciso que você reaja a essa palavra. Meu Deus. Vamos lá. Aí o que ele faz? Eles levam ele lá. Aí quando chega na... Tô com vontade de andar aqui nesse... Aí eu vou falar. Aí escute. Tem alguém para segurar? Não. Aí ele fala assim. Quando chega na porta da casa, Marcos 2 ainda, não consegue entrar, tá cheio de gente. O que eles fazem? Cara, carregador de maca é uma geração de gente insistente, cara. Ele não desiste de levar o cara para lá. Ele sabe, ele vê que tem gente, o que ele faz? Vai por cima do telhado. Pastor, subiu como? Eu não tenho ideia como é que foi. Com certeza o pastor Jarmuth sabe. Eu não sei. Depois eu não sei como é que subiu, mas subiram. Abriram um buraco no telhado. Desceram aonde Jesus estava. Quando Jesus olhou para o alto, falou o quê? Teus pecados estão perdoados. Irmão, imagina a decepção. Pecado? Eu nem sabia que esse cara pecou, irmão. Imagina um falando para o outro, tu queria ouvir o quê? Eu queria ouvir, levanta e anda. Não esse negócio de pecado. Imagina um falando para o outro assim, esse culto tá chato, cara. Que ele curou no tanque de Siloé, curou na porta de Jericó, curou não sei aonde, ressuscitou gente. Quando chega na hora do meu amigo, ele vai falar de pecado. Vou embora desse culto, ficar mais aqui não. Mas o que adianta ele dizer levanta e anda, se por dentro a alma dele está paralítica? O que adianta ele dizer levanta e anda se ele está andando de cadeira de rodas espirituais, de muleta? Porque nós não servimos a um Deus que maquia as coisas. Nós não servimos a um Deus que move por fora. Nós não servimos a um Deus que passa uma tinta em cima daquilo que está ruim. É muito pelo contrário. Ele mexe nas estruturas de alguém, para esse alguém ser sarado de verdade. Eu não sei qual é o nível dos teus problemas, se é no corpo, se é na alma, se é por dentro ou se é por fora, mas eu sei que o remédio para a tua vida hoje se chama Jesus de Nazaré. Ele trabalha com o sangue vertido na cruz do Calvário. O método que ele usa é graça abundante, e o resultado, o diagnóstico é salvação para a tua vida e para a tua eternidade. Será que tem alguém alcançado por ele? Eu preciso daqueles que foram alcançados pela graça, que não mereciam, que estavam doentes. Não era para ser pastor, não era para ser músico, não era para ser obreiro, não era para cantar em lugar nenhum, mas a graça te alcançou, mudou a tua vida, curou as tuas feridas, trouxe você para o reino, mudou a tua história. Onde estão os alcançados aqui? Pelo amor de Deus, dá um salto dessa cadeira aí. Eu gosto do verso 6. Ele diz assim: e Jesus, sabendo
que estava assim há muito tempo, disse para ele: quer ser curado? Meu irmão, ele sabia que estava há 38 anos. Sabia. Eu fiquei pensando, sabe o que? Na minha mente, acho que demorou, né? 38 anos é muita coisa. Olha aqui, a gente faz uma campanha de 7 semanas, não acontece, a gente fica com raiva. 38 anos, irmão. Eu falei: Senhor, demorou muito. E Deus falou comigo: Miguel, presta atenção. Se coisas forem liberadas para a tua vida antes do tempo, você não vive plenitude. E o meu nome não é glorificado nisso. Eu vou te dar um exemplo bom, pastor. Fui na casa da minha tia, lá no Nordeste, no interior. Ela me levou num sítio. Foi lá que eu aprendi a comer manga verde com sal. É um mistério isso, cara. Ela pegou a manga verde, baiano virou. Cara, cheguei lá, baiano, ela pegou uma manga verde, enrolou no jornal, jogou dentro do forno. Falou assim: daqui a 1 semana e meia eu vou te mostrar a mágica. Falei: top. Daqui a pouco ela: vamos lá. Sentei na mesa, ela veio com a manga. 1 semana e meia depois, amarelinha, bonita. Cortou, me deu um pedaço, comi. Falei: uau, tá boa. Aí ela: pera aí, rapidinho. Veio com outro pedaço e me deu. Eu comi, falei: não, esse segundo tá muito melhor. Falei: mas essa aqui tá boa, mas o segundo tá sensacional. O que houve? Ela falou assim: é porque a segunda eu tirei do pé e a primeira eu forcei a madurar. Só na conferência de alto tu pode falar isso. Porque coisas que são maduradas à força não dão o gosto que poderia ter dado. Coisas que você força para fazer e que não está na hora de fazer, não dá o gosto que poderia dar. Se esperar madurar no pé, ela chega exatamente aonde Deus sonhou que ela chegaria. Madurou, chega até aqui. Esperou Deus. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Lucas capítulo 5, Jesus se aproxima dos discípulos e a Bíblia fala assim, ó: e Jesus viu 2 barcos. Se aproximou do barco de Pedro, virou para ele e falou assim, ele estava lavando rede, ele fala: me empresta teu barco. Pedro empresta o barco para Jesus. Não sei como ele emprestou, mas ele emprestou. Jesus afastou o barco da terra, subiu no barco, pregou no barco, desceu do barco, pegou o barco, devolveu para Pedro e falou assim: agora vai lá e lança a tua rede. Pedro fala aquela palavra clássica da Bíblia, aquela frase: Senhor, tentei fazer a noite inteira e não consegui, mas sobre a tua palavra eu vou. Ele vai. Quando ele volta cheio de peixe. Mas tu percebeu que Jesus viu, mas não agiu? Ele viu, mas primeiro pediu, usou, pregou, salvou, depois desceu do barco e liberou um milagre. Sabe por quê? Deus não vai parar um propósito porque eu tenho um problema. Ele não vai parar uma obra porque eu estou sofrendo alguma coisa. Entenda, é possível que Deus use o teu barco antes de liberar o teu milagre. É possível que Deus te use para alguém, meu jovem, quando você está precisando que alguém seja usado para você. É possível que Deus te use com uma palavra para alguém quando você precisa de uma palavra, ou que Deus te use para dar uma oferta para alguém quando você precisa de uma oferta. Porque quando você se permite ser usado por Deus no meio do teu problema, você está mandando um recado para o teu problema e está dizendo: você não tem poder de parar aquilo que Deus começou na minha vida. Aproveita que o deserto chegou, que o problema aconteceu, que a tua cabeça de jovem está cheia de conflito, e trabalha para Deus. Procura o teu líder, entra na liderança, faz alguma coisa, trabalha no meio da tua dor, porque a tua dor não é maior do que o propósito que Deus... Oh meu Deus, eu preciso de alguém para reagir a essa palavra. Levanta e adore a Ele com toda a tua força. É o princípio. Ele pergunta pro cara, né? Você quer ser curado? Aí o homem diz assim: é que eu não tenho ninguém que me ponha lá. Eu já vi um monte de pregador batendo nele, falando assim: ó, não foi essa a pergunta que Jesus fez. Ok, não foi. Mas tu sabe o que quer esperar 38 anos? Tu nem tem 38 anos, irmão. Né? Tainá tem 38 anos? Maltratado, menino, né? Trabalhou na praia, na roça, né? Rodou sem óleo, né? Entendi. Rodou com tanque vazio. Então, o que acontece? 38 anos pode fazer, o tempo, a demora da bênção, pode fazer você colocar suas expectativas em coisas que não importam tanto. Né, pastor? Demorou tanto que ele começou a acreditar no tanque, no anjo. Imagina ele falando assim: eu tenho uma estratégia, tá, Jesus? Quando os 2 homens, eu paguei aqueles 2 homens ali, ó. Quando a água mover, eles vão me jogar lá dentro. Porque apesar de ele não conseguir, ele é insistente, ele sempre vai. A Bíblia diz que ele vai. Só que ele nunca conseguia chegar.
É normal tu colocar a tua expectativa, a tua força em cima de coisas que não importam mais. Só que Jesus desviou de uma festa, entrou na porta das ovelhas, passou no meio de coxo, paralítico, cego, leproso, para mostrar para um homem que o que ele precisa não são estratégias. O que ele precisa não são conexões. O que ele precisa não são grandes quantias em dinheiro. A única coisa que ele precisa é que Deus entre na vida dele e mude a sua história. Pastor, o senhor não conhece meu problema. Eu estou com um problema financeiro. O dono do ouro e da prata resolve. Pastor, o senhor não sabe, eu estou com um problema de doença. O médico dos médicos resolve. Pastor, o senhor não sabe, o meu problema é que eu peco demais. Aquele que verteu sangue na cruz do Calvário, ele resolve. Pastor, o meu problema é que eu sou acometido pelas trevas. As trevas me atacam. Aquele que nunca perdeu uma batalha, general de guerra, resolve. Pastor, o meu problema é a salvação. O dono da graça resolve o que ninguém resolve e faz o que ninguém pode fazer. Eu sei de uma coisa: ele pega a palavra, bota o leito no ombro e começa a andar. Só que escute, e é sobre isso aqui que eu quero pregar para você hoje. O que é, pastor? É porque o caminho do tanque para o templo não é fácil de fazer. Quando ele recebe uma palavra, ele pega a marca e ó. Mas na hora os fariseus aparecem. Fariseu não é só uma classe de pessoas. Fariseu é um espírito que ainda atua hoje. Todas as vezes que você decidir dar a volta por cima, um fariseu vai aparecer para dizer para você que não está na hora de você fazer isso. Escute isso aqui, não perca a atenção. Meu amigo Tainan, quando ele pega aquela cama e bota no ombro e vai mudar a história dele de 38 anos, um fariseu aparece e diz: opa, quem te deu autorização para carregar a cama no sábado? Porque sábado não planta, sábado não colhe, sábado não trabalha, sábado você não pode se esforçar. Então ele estava fazendo uma coisa que em tese era proibido. Então quando ele pega a cama e vai andar, ele fala: opa, hoje é sábado, você não pode carregar. Nas entrelinhas, sabe o que ele está dizendo? Quem te deu autorização para mudar de vida hoje? Quem te autorizou a receber milagre aqui? Quem te deu autorização para dar a volta por cima e mudar a tua história hoje nesse culto? E sabe qual é a resposta do homem para ele? Simples: aquele que me curou, me mandou andar. Pastor, o que ele está dizendo? Aquele que fez o que vocês não fizeram em 38 anos, me deu autorização para fazer. E quando Deus começa algo na vida de alguém, ninguém consegue parar aquilo que Deus começou. Ele começa a caminhar, um homem sozinho, carregando uma maca aonde ninguém carregava. Você consegue imaginar alguém seguindo um caminho contrário aonde ninguém está seguindo? Só que escute. Quando ele diz: aquele que me curou, me mandou andar, os fariseus percebem que ele não vai parar. Eles mudam a estratégia. Os fariseus são inteligentes. E sabe qual é a pergunta? Quem foi que te curou? E a resposta é incrível. Sabe por quê? Ele diz: eu não sei. Você não pode imitar aquilo que você não conhece. Ele diz: eu não sei quem foi. Irmão, pensa um negócio que mexeu com a minha cabeça. Como que ele é curado por Jesus e não sabe que foi Jesus que curou? Como é que é isso? Eu falei: Senhor, curado pelo Senhor e não sabe que foi o Senhor que fez? E Deus falou comigo: Miguel, isso é simples. É porque cura não converte. Quantas pessoas você não conhece que foram curadas aqui e não estão mais aqui? Receberam bênçãos aqui, foram libertos aqui e não estão mais aqui. Porque você não conhece Jesus quando Ele te cura. Você conhece Jesus quando Ele te perdoa. Você não conhece Jesus quando Ele opera um milagre na sua vida. Você conhece Jesus quando Ele arranca você do inferno e te coloca no reino dEle. Conhecer Jesus não tem a ver com o que Ele faz por fora, porque milagre opera do lado de fora, perdão opera do lado de dentro, cura opera no corpo, perdão opera na alma. Você passa a conhecer Deus quando Ele muda a tua história, arranca você do lamaçal do pecado, traz você para dentro de casa, abre um caminho no deserto para a tua vida e diz: a casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou lá preparar um lugar para você. Você conhece Jesus quando Ele perdoa os teus pecados e muda a tua vida. Você não imita Jesus porque Ele fez milagre, você imita Jesus porque Ele te perdoou. E olha que ele vai andando para o templo. Quando ele chega no templo, Jesus está do lado dele.
E Jesus olha para ele e diz assim: olha, vejo que foi curado, hein? Eu fico pensando, pastor Jarmuth, a mensagem do tanque e a mensagem do templo, duas mensagens diferentes. Eu acho que quem pregou para ele no tanque foi um evangelista, um pregador. Levanta, toma, anda. E no templo foi o pastor. Chegou para ele e falou assim: pega mais não, hein? Mensagem, ó, não faz mais isso não, para não te acontecer coisa pior. Irmão, eu fiz questão de ler 17 versículos, 17, para você entender que o que está relatado na Bíblia é grande sobre ele. A história dele está toda detalhada. Tem 18 versículos mostrando como esse homem levantou, mas não tem nenhum versículo mostrando como ele caiu. Jesus sabe o que ele fez? Sim ou não? Quem não sabe? Eu não sei. Você não sabe. Ninguém sabe, só ele e Jesus sabem. Por quê? Porque as escrituras estão mais preocupadas em mostrar como ele volta e não como ele vai. O texto está relatando, não é uma queda, é um levantar. O texto não está preocupado em mostrar o que ele fez para estar naquela condição, mas está preocupado em dizer: foi assim que esse homem voltou a viver uma vida poderosa e extraordinária. Satanás quer lembrar o teu passado para te aprisionar lá e você ficar preso nos teus erros do passado. Mas Jesus te trouxe aqui hoje no Connect Conference para te dizer: eu paguei um preço por você, eu tenho um futuro novo, eu tenho uma nova história. O Deus de segundas chances, o Deus que zera o relógio, o Deus que muda histórias, o Deus da folha em branco, trouxe você para te dizer: eu tenho o poder de mudar o que ninguém pode mudar. Eu sonho a teu respeito, eu tenho uma fotografia sua na minha mente e quero que você se torne exatamente o que eu sonhei para você. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele? Deus tem um projeto para a tua vida. 3 frases de ação, 3 palavras que mudam a vida do homem por completo. 3 palavras simples: toma, levanta, toma e anda. 3 palavras simples que estão carregadas de profundidade. Porque quando ele diz para ele assim, ó, levanta, ele não está dizendo só para ele levantar, de ficar de pé. Ele está dizendo: chegou a hora de você sair dessa condição aí que você está há muito tempo. Quando ele diz toma o leite, ele está dizendo: pega na tua mão aquilo que te mantém deitado. E quando ele diz anda, ele está dizendo: você vai andar onde nunca andou e carregar aquilo que um dia te carregou. Pastor, não vou levar não, fiquei um tempão em cima disso. Vou levar para quê? Vai levar sim. Porque carregar o leito te traz pelo menos 2 benefícios. O primeiro, você lembra que um dia você foi do tanque. Bota ele lá, ó, bonitão. Olha para ele de manhã e fala: obrigado, Senhor, eu sei onde eu estava, mas eu sei agora onde eu estou. E a segunda coisa que o leito vai te dar, qual é, pastor? Ele vai te mostrar que aquilo que te parava não te para mais. Deixa eu melhorar isso aqui. A gente se converte, mas não tem amnésia. A gente lembra das coisas que aconteceu. Você conhece a minha história? Meu pai se matou quando eu tinha 4 anos de idade. Eu posso fazer 110 anos, eu nunca vou esquecer isso. Só que você precisa entender que aquilo que te parava, quando Jesus bota a mão, quando a palavra profética entra, não te para mais. Como assim, pastor? Escute, você não será reconhecido por aquilo que sofreu, mas por aquilo que venceu. Pastor, ela falou que não ia mais se relacionar com ninguém. Todo namorado traiu ela. Vê se ela não está noiva agora. Vê se ela não vai casar. Resolveu andar. Pastor, falou para mim que não ia mais à igreja. Estava revoltado. Onde ele está sentado hoje? Resolveu andar. Pastor, falou que foi ferido, estava chateado, ia ficar em casa, ia para outro lugar, mas ele veio para cá porque ele resolveu andar. Eu tenho 3 palavras proféticas para a vida de quem tem coragem para receber. Hoje você cruza aquelas portas. Hoje você levanta, toma o leito e sai daqui de cabeça. Eu preciso de alguém que pega essa palavra. Ei, você veio aqui para entender. Vai levantar, vai mudar essa condição, vai voltar para casa de cabeça erguida. Satanás não vai te acusar de mais nada, porque hoje Deus te leva. Tem algum jovem para agarrar essa palavra? Você não veio ao mundo para ser do tanque. Você é do templo. Você não é do tanque, você é do templo. Está na hora de você habitar nos lugares certos. Já estou terminando, escute isso aqui. Quando ele está no templo, Jesus está do lado dele. Ele olha para Jesus, descobre que é Jesus. Aí o que ele faz? Ah, foi o Senhor? É. Ele sai do templo
e vai nos fariseus. Eu devo ter lido aí uns 15 comentários sobre essa mensagem. Desses 15, uns 10 dizem que esse homem é um delator. Pastor, o que é um delator? Na gíria carioca, X9. Ele descobriu que era Jesus que tinha curado, saiu, foi nos fariseus. Ó, deixa eu falar um negócio com vocês. Eu sei quem me curou, foi Jesus de Nazaré. Uns 10 batem nele, mas tem 5 ou 4 que falam outra coisa e eu gosto desse. Se um dia eu fosse escrever alguma coisa, eu ficaria com eles. Por quê? Eles dizem o seguinte: ele não foi delatar, não foi entregar, ele foi testemunhar. É como se ele estivesse dizendo: eu não posso, eles não podem ir embora sem saber quem foi que fez na minha vida. Eles precisam saber que não foi obra do acaso. Eles precisam saber que não foi qualquer coisa, que não foi sem querer, mas que foi Deus que resolveu fazer algo comigo. Quando acabar esta conferência e você voltar para casa, lá na tua casa vão saber que foi Deus. No teu trabalho vão saber que, onde você estuda, vão saber que não foi qualquer coisa que transformou você. Foi a mão poderosa do Senhor que te pegou pelo colarinho da blusa, balançou você, maltratou, mexeu, mas disse: agora você é um jovem transformado, um homem novo, uma mulher nova, preparada para viver tudo aquilo que eu preparei para você. A doença espiritual não vai te parar mais, porque hoje você levanta a tua muleta e sai andando.